Bom, eu tô lendo a Bíblia, tô lendo a palavra de Deus, né? E aí me chamou a atenção esse versículo, né? Que diz assim, Provérbios 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Me chamou a atenção assim, ó, há caminhos que ao homem parece direito. Então são geralmente coisas que a gente acha que é certo, né? Coisas que a gente determina que seja certo, que seja correto. Seja conceitos, seja decisões, né? Seja pensamentos, enfim, coisas que, né, dentro de nós parece serem certos, e ali a gente traça, né, um caminho, né, e a seguir, né, uma trajetória. Mas aqui também diz assim, mas o fim deles são os caminhos da morte. Porque geralmente quando a gente toma essa decisão de seguir o caminho, o nosso caminho, o caminho do homem carnal, o caminho do ser humano natural, da nossa humanidade natural, das nossas decisões, a gente não tem como acertar. Às vezes até acertamos, mas não o tempo todo. Porque a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. A gente tem por herança o pecado. Então não tem como fugir e dizer assim, eu faço tudo certo, eu faço tudo correto. A gente pode até tentar fazer correto e muitas das coisas fazer e dar certo. Que bom, né, que seja assim. Mas nem todo o tempo a gente vai fazer isso. Muitas das nossas escolhas, muito do nosso caminho a seguir, com o nosso conceito do ser humano, vai ser errado. Nós vamos errar, nós vai nos levar à morte. A morte aqui não fala só da morte física, né, que muita da gente escolhe caminhos que vai até a morte física e espiritual e tudo, né, pessoas que partem daqui como jovens estão partindo tão cedo, né, por escolhas, caminhos de grande, assim, perigo, caminhos de grande perigo, caminho que realmente leva à morte. Mas a gente tem que aprender os caminhos de Deus, os caminhos do nosso Pai Celestial, aquele que nos fez imagem e semelhança, que eu não canso de dizer isso, geralmente quando eu vou falar com alguém, eu sempre digo, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida. Por que não deixar Deus escolher o nosso caminho, fazer parte da nossa caminhada, né? Porque, como diz um louvor assim, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Então quer dizer que Deus vai na frente, Deus ele abre o caminho, ele quebra as correntes, ele tira os espinhos, ele coordena os anjos para conosco lutar. Por que não querer Deus traçando o nosso caminho? Deus quer o nosso melhor. Se Ele nos fez imagem e semelhança, como Ele não nos ama? Ele nos ama o tempo inteiro. Quer fazer parte da nossa vida o tempo inteiro. Em todos os momentos, a cada instante, não é só momentos, são instantes. Deus, Ele está em todo o tempo nas nossas vidas. É só a gente clamar, orar, pedir, Senhor, fica comigo. Senhor, me ajuda nessa trajetória, me ajuda nessa decisão, me ajuda na caminhada, me ajuda nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, que geralmente a gente erra no pensar, erra no agir, erra no falar. Então,
A gente tem que tomar cuidado com as nossas decisões, a gente tem que tomar cuidado com os caminhos que a gente está seguindo, com aquilo que a gente está dando mais assim atenção, porque a gente tem que querer estar com Deus o tempo todo na nossa caminhada, que Ele venha dirigir os nossos passos. Porque muitas das vezes, quando a gente não conseguir caminhar, que tá difícil, Ele vai nos pegar no colo. Tem um Deus que nos pega no colo e nos abraça e a gente não se sente só, porque Ele deixou o Espírito Santo Consolador. Aquele que redime os nossos pecados, que nos dá alívio. Então, eu deixo essa palavra, esse pensamento, né? Para mim, para ti, porque quando eu falo para mim também. Que a gente venha querer Deus na nossa caminhada. Todos os dias da nossa vida e a cada instante, em nome de Jesus. Fica esse pensamento.